Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio aqui do Lundcast com vocês, Rafa Lund, hoje falando sobre um dos temas que eu mais gosto de estudar, exercício e emagrecimento. Você tem dúvida desse tema? Você quer saber mais sobre isso? Fica aqui com a gente. Para quem não me conhece, sou Rafael Lund, mestre em ciências do desporto, personal trainer há quase 15 anos, na verdade há mais de 15 anos, e vou falar sobre o meu tema, inclusive da minha tese de mestrado, que é quais os efeitos de formas diferentes de exercício na composição corporal, ou seja, gordura, massa magra, o que acontece com o nosso corpo se eu escolher fazer atividade aeróbica, se eu escolher fazer atividade de força, se eu escolher fazer um combinado. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, redução de gordura, emagrecimento, a gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos que muita gente esquece. Primeira coisa, para a gente começar a falar sobre emagrecimento, é fundamental lembrar a base, o que vem antes de tudo. Não adianta eu falar sobre exercício se você não faz ideia do que vem antes. Então, o primeiro ponto importante é lembrar que o que vai gerar emagrecimento, não importa da forma que ela venha, é o déficit calórico. Só existe uma maneira de você emagrecer, consumindo menos energia do que você gasta. Ponto. A gente pode debater bastante se essa equação simples ela vai chegar a algum lugar, enfim, porque alimentos diferentes, exercícios diferentes, têm impacto diferente. A gente pode debater bastante isso. Só que não importa, por exemplo, a dieta que você escolha, Isso é o mais debatido dentro do contexto de emagrecimento. Low carb é melhor, low fat é melhor, X é melhor, jejum é melhor. Todas elas só vão funcionar efetivamente se de alguma maneira elas te levarem ao déficit energético. A low carb, restringindo carboidratos, faz com que você consuma menos energia de maneira geral e, como consequência, você entra em déficit energético e emagrece. Algumas pessoas vão se beneficiar dela por outros motivos. Porque eu sinto uma redução de fome, porque ela me faz controlar XYZ, enfim, seja lá qual for o motivo, não importa. Low fat, mesma coisa, a ideia é vou reduzir a quantidade de gordura porque, de alguma maneira, eu vou consumir menos calorias e, como consequência, vai ser mais fácil de eu emagrecer. Jejum, jejum intermitente, aeróbio em jejum, qualquer uma delas só vai funcionar se no final de 24 horas você consumir constantemente menos energia do que você gasta. Isso é um fato, isso é um ponto, não vamos fugir disso. Dito isso, beleza. Rafa, onde é que entra o exercício nisso? A gente vinha falar aqui de emagrecimento e exercício e até agora não vi falar sobre exercício. É porque se você não entender que é fundamental estar em déficit energético, a gente não tem como continuar. Rafa, mas eu consigo atingir o déficit energético através do exercício? Consegue, sem problema nenhum. É mais difícil de você controlar, mas vamos usar o exemplo de um estudo, na verdade dois estudos, um feito com homens e outro com mulheres, do grupo do Robert Ross, em 2000 e 2004. Fez a mesma coisa com homens e mulheres. Pegou um grupo de mulheres no primeiro estudo e colocou elas para ficar em déficit energético através da dieta em 500 calorias. O segundo grupo fazia um exercício até gastar 500 calorias, e aí estava em déficit energético através do exercício com 500 calorias. Mas repara, houve um controle para que esses dois estivessem em déficit energético. Houve um controle mínimo do que eles consumiam, beleza? E o terceiro grupo gastava 500 calorias através de exercício, mas ingeria 500 calorias a mais através da dieta. Então, nesse grupo, que ele chamou de exercício compensado, o que aconteceu? Não houve mudança no peso. Esse grupo não emagreceu, os outros dois perderam peso de forma relativamente similar. Olha que coisa louca. Então não importa de onde o déficit venha. Qual é o grande problema? Na vida real, fora de uma situação de estudo, onde você tem menos controle, é comum que a pessoa faça exercício e acabe comendo menos, ou é comum que ela tenha alguma compensação. Que compensação, Rafa? Ela acabe gastando menos energia ao longo do dia, seja porque o corpo dela ficou mais eficiente, o exercício faz isso com a gente, seja porque houve uma mudança metabólica, algum tipo de adaptação metabólica, e por isso ela está gastando menos energia. E isso é o que, na maior parte dos estudos, acaba fazendo com que, se você pegar a média deles, o que vai acontecer é redução de gordura e peso, tudo bem, de em torno de 2 quilos, 1,5 kg. A maior parte dos estudos vai ter isso como média quando você só tem intervenção de exercício e não tem nenhuma intervenção alimentar. Então a gente sabe que essa é a média num estudo, por exemplo, de 10 semanas. Não importa se foi aeróbico, não importa se foi HIIT, e muitas vezes, se foi força, houve aumento de peso, já que não houve controle alimentar. Então olha que louco, É fundamental que a gente controle minimamente aquilo que você consome para você ter certeza de que você está em déficit energético. Então beleza, dito isso,
vamos lá, vamos continuar. Esse é o primeiro ponto, entender que o déficit energético é o drive principal para o emagrecimento e o exercício tem que entrar para te ajudar nisso ou não. E você tem que saber que essa balança energética, ela é sempre dinâmica, ela não é estática, não é, vou gastar 500 calorias de exercício, certamente eu vou estar em déficit de 500 calorias. Não, existe um dinamismo nelas, porque os dois lados da equação conversam. Quando você come menos, seu corpo tende a gastar menos caloria também. Então existe uma dinâmica, beleza? Fica com isso na tua cabeça. Então, dito isso, vamos para as duas situações. A primeira delas, né, que aqui interessa pra gente. Se você quer que seu aluno emagreça, você vai tentar ajudar ele de diversas maneiras e você vai tentar se assegurar de que ele está em déficit energético. Ele estando em déficit calórico, déficit energético é a mesma coisa, né? Nesse caso, a gente está supondo que calorias e energia são similares dentro do nosso corpo ali, embora não sejam, a gente está supondo isso, é mais simples da gente pensar dessa maneira. Então, partindo desse princípio que o nosso cliente já está em déficit energético, qual exercício eu deveria escolher, Rafa? Uma atividade aeróbica, uma atividade de força ou uma atividade combinada? Ao longo do tempo, a maior parte das pessoas sempre sugeriu que você deveria escolher uma atividade aeróbica porque a atividade aeróbica gasta mais calorias. E se eu preciso estar em déficit energético, gastar mais calorias vai ser mais positivo. Esse é o pensamento clássico, né, mecanicista. Só que a gente precisa pegar essa informação e olhar o que acontece na prática. Então, se eu pegar um sujeito e colocar ele em déficit de 500 calorias, como o exemplo desse estudo aqui, o que vai acontecer? O grupo que fez só aeróbico, ele sim vai perder gordura, óbvio, ele já está em déficit energético, mas ele também vai perder massa magra. No entanto, o grupo que treina a força, ele vai perder ainda mais gordura e vai ter uma manutenção da sua massa magra. Se perder massa magra, vai ser menos. E isso aqui é um ponto importante pra gente, né? Que haja uma manutenção da massa magra. Isso é fundamental pro longo prazo. Por quê? Eu sempre brinco com isso, né? Emagrecer é difícil, tudo bem, mas mais difícil ainda é manter o peso perdido. 99% dos estudos mostra que em 6 meses a maior parte das pessoas tende a reganhar o peso perdido de novo, por diversos motivos. A gente vai chegar até lá. Né? Existem mecanismos que ajudam nisso, né? Que o nosso corpo ele tenta brigar com esse estresse que a gente está gerando para ele, que é de fazer ele emagrecer. Então, beleza, aeróbico gasta mais caloria, mas estando em déficit energético, através da dieta, o aeróbico não é mais eficiente. O treino de força é mais eficiente. Rafa, e se eu fizer força, mas se eu também adicionar uma atividade aeróbica, isso não vai ser melhor? Então, mais uma vez, né, esse mesmo estudo mostra exatamente esse ponto. Não existe nenhum benefício adicional se o sujeito já está em déficit energético de você adicionar ainda mais, né, um gasto energético através do aeróbico. Que ponto eu quero chegar? O que é mais importante para quem quer emagrecer? Déficit energético. Ponto número 2, que eu desafio o meu músculo de alguma maneira. Eu uso o termo treino de força porque na literatura é mais fácil a gente usar dessa forma, mas com o seu cliente, com o seu aluno, você pode olhar para esse termo de outra maneira. Não importa se eu estou com uma barra nas costas fazendo um agachamento ou se eu estou segurando um kettlebell. Ou, dependendo do caso, para uma pessoa destreinada, o próprio peso corporal já é o suficiente. Não importa se eu estou no ambiente de academia ou se eu estou na praia. O que eu tenho que pensar é, eu vou treinar a força para gerar um desafio para o músculo, para que ele tenha que se adaptar. E é essa tentativa, né, ou essa adaptação que a gente está tentando gerar no músculo é que vai maximizar o processo de emagrecimento. Isso é que é importante vocês entenderem. Então, quando eu adiciono cardio para os meus alunos, né, na verdade, existem 2 motivos pelo qual eu adiciono. Porque num contexto de vida geral, adicionar cardio pode ser mais fácil para a pessoa conseguir manter o déficit energético. Porque é muito difícil você controlar a sua ingesta durante muito tempo. Então, quando a gente coloca cardio, a gente, de alguma maneira, dá uma liberdade para o seu cliente dar mais escorregada. Esse é o primeiro ponto de vida real que eu queria lembrar vocês. A segunda coisa é que adicionar cardio ao treino, a gente aqui está falando só de composição corporal, mas você tem que lembrar que o treinamento cardio ele tem centenas de benefícios. Né? Centenas de benefícios cardiorrespiratórios, centenas de benefícios para a saúde, centenas de benefícios para a saúde mental. Enfim, o treinamento cardio também tem benefício. Então não esqueçam, quando a gente fala isso, que a força é mais importante, não é porque, o Rafa só gosta de força, não. É porque dentro do contexto geral existe um paradigma de que você tem que fazer atividade aeróbica, e você não precisa. Mas isso não significa que ela seja ruim, ela é boa, eu só tenho que saber usar ela direito. E o que eu quero é que você, que está aqui me assistindo ou me ouvindo, que você lembre que a base de um treino, para quem quer emagrecer e manter o peso perdido, é que eu esteja em déficit energético e que eu esteja constantemente desafiando o músculo dessa pessoa para que ele possa gerar as adaptações necessárias que vão fazer com que você consiga manter a perda de peso ao longo do tempo. Lembra?
Perder peso é difícil, mas manter o peso perdido é ainda mais difícil. E se você perde massa magra, você tem mais um fator que vai dificultar você manter o peso perdido. Porque desses 3 fatores, o que é importante vocês lembrarem, né? Eu citei agora há pouco, mas não falei quais são. À medida que você perde peso, depois de um tempo, seu corpo vai estar brigando para que você volte para o seu peso original. Para ele, isso é um estresse. Caraca, você está me tirando da minha zona de conforto. Eu estou comendo menos do que eu gostaria, estou comendo menos do que o meu gasto diário. Quero voltar para o normal. Então, o que ele faz? Ele briga com você. Briga com você como? Primeiro, reduzindo o seu gasto energético diário. Lembra, você agora está mais forte, mais condicionado e está carregando menos peso. É óbvio que isso vai fazer você reduzir o seu gasto energético. Então, de cara, se antes você estava emagrecendo com 500 calorias, agora que você já emagreceu um pouco, 500 calorias talvez já não te coloque em déficit energético. Porque você está mais eficiente e você está mais leve, gastando menos energia. Olha que louco. Primeira coisa. Segunda coisa que acontece, uma adaptação metabólica. Quanto mais peso a gente perde, mais a nossa redução de taxa metabólica acontece. Isso é normal, tá? Isso não é nada absurdo, não. Se você perde peso, mesmo que seja de gordura, você também vai ter redução de massa magra. Só que quando você perde de massa magra, você perde ainda mais taxa metabólica. E olha que incrível, se a gente fosse comparar uma pessoa, por exemplo, de 100 quilos, tá? Ela tinha 100 quilos, aí ela foi e perdeu e tá com 80 hoje. De maneira geral, as escalas que a gente tem, né, de comparação, elas partem do seguinte princípio, que existe uma linearidade. Então, uma pessoa de 80 quilos costuma ter um gasto energético de 2.500 calorias. Estou aqui arredondando, não sei de cabeça, beleza? Mas digamos que seja 2.500 calorias. Então, uma pessoa que sempre teve 80 quilos, ela hoje tem o gasto energético dela de 2.500 calorias. Agora, a pessoa que pesava 100 há 3 meses atrás, 6 meses atrás, e agora está pesando 80, o gasto energético dela é menor do que o esperado. 2.200, por exemplo. Então, olha que louco, né? Até as equações preditivas desconsideram essa variabilidade. Isso é normal. A gente, como profissional, tem que saber disso. Até para poder prescrever melhor para o nosso cliente. Quanto mais peso ele perde, a taxa metabólica basal dele vai estar abaixo do que o esperado pela equação principal. Porque esse cara está perdendo peso. Eu preciso que você saiba disso. Então, esse é um dos motivos pelo qual o treino de força é tão importante. Porque a massa magra, ela gasta mais energia do que a gordura para se manter ali. Não que essa energia seja absurda e é por isso que a gente tem que ganhar massa magra no emagrecimento. Não, é porque a gente está tentando minimizar o nosso segundo efeito, que é a redução da sua taxa metabólica basal, que normalmente vai acontecer. E o terceiro aspecto que acontece, e que muita gente fica louca quando eu falo nesse aspecto, é que, cara, quando você perde peso e o seu corpo está brigando para você ganhar, ele pensa o seguinte, cara, isso que acabou de acontecer é um estresse. Se isso é um estresse, eu preciso fazer com que esse estresse, quando ele vier de novo, ele não me atinja tanto, ele não seja tão ruim para mim, porque, lembra, para o corpo é um estresse. Então, o que ele faz? Cara, vamos tentar aumentar a quantidade de células de gordura. À medida que você vai ganhando peso, você não ganha peso só com a quantidade de células de gordura que você tinha. Você aumenta também a quantidade de células de gordura. Né? Uma maneira simples de você perceber é que você está lá, parado, sem fazer nada. Você tem uma quantidade X de células de gordura, elas só diminuem de tamanho, mas elas continuam lá. Quando você perde muito peso e reganha, esse rebote faz com que o seu corpo, por proteção, aumente a quantidade de células. Então agora você tem mais células que podem se inflar naquela mesma magnitude. Por isso que é muito comum você ver pessoas que emagrecem, perdem peso, só que depois do depois, né, a pessoa ganha mais peso ainda. Por quê? Na briga, o nosso corpo acaba fazendo isso. Então por isso que é muito comum um cliente fazer o que a gente chama de weight cycling, que é ficar ciclando o peso. Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E no final de um tempo, fica cada vez mais difícil perder. 2, essa pessoa que, para o mesmo peso, acaba tendo menos massa magra e mais massa gorda, depois de ter feito esses ciclos várias vezes. E olha que loucura, esses ciclos também estão relacionados, por exemplo, a situações de problema como depressão, redução da autoestima, redução da confiança em si. Então, como profissional, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso cliente não fique ciclando o peso. É diferente, por exemplo, de um atleta de uma modalidade, por exemplo, de luta, que o cara cicla peso de forma opcional, porque ele vai competir, ele vai lá, reduz bem o peso dele. Muito dessa redução está relacionada a simplesmente componente líquido, né, a água do corpo que sai. Ele vai lá, luta, depois ele volta para o peso. Primeiro que ele se adapta a isso. Segundo que para atletas que fazem isso de forma que é de forma programada, o efeito na saúde é bem menor. Quando não é de forma programada, como é o que acontece com o obeso, por exemplo, né, esse ciclo de peso, ele é bastante, né, gera bastante problema para a sua saúde. Não só para a sua saúde física, aumentando ainda mais a sua quantidade de gordura e reduzindo ainda mais a sua quantidade de massa magra, mas também
sua saúde mental. Tem vários estudos associando essas duas coisas. Então isso daqui é o que a gente precisa entender. Eu odeio, né, até eu brinco com isso, eu odeio aqueles projetinhos de emagrecimento em que a pessoa, na hora que ela começa, ela quer dar um gatilho, ela faz um baita de um déficit energético com atividade intensa pra caramba e tal, pra tentar perder, e é óbvio que isso funciona em curto prazo. Só que em longo prazo isso me gera um problema, é insustentável, e todo esse estresse que você gerou pro corpo nesse primeiro momento, ele vai voltar contra você, normalmente ele volta. Então não que seja ruim você perder muito peso, tá? Até quero deixar isso bem claro, as pessoas acham que perder peso rápido é ruim. Não, não é ruim. O ruim é perder peso rápido e ganhar de novo. Agora, se você perder peso rápido e mantiver o peso perdido, não é ruim. Então, projetinhos funcionam bem quando você usa eles a seu favor. Cara, vou fazer esse primeiro projeto aqui, o carnaval tá ali e tal, mas depois vou manter. Agora, quando você faz projetinhos para perder peso e depois você ganha de novo, fazendo ciclos de peso, isso é péssimo, isso é bem ruim. Então, fica ligado nisso, né? Especialmente, eu estou acabando falando aqui mais com o público profissional, mas talvez tenham pessoas que não sejam profissionais me ouvindo. Então, né, seja lá quem você for, profissional ou não, toma muito cuidado. Ciclo de peso talvez seja um dos maiores problemas, porque quanto mais ciclos você tem, mais difícil é para você emagrecer. Quanto mais ciclos você tem, maior associação ao que a gente chama de sarcopenia, que é a redução da massa magra. Então, muito cuidado com o ciclo de peso, e essa é uma das minhas grandes preocupações. Resumindo aqui para a gente ir para o outro lado do quadro. Beleza, o que eu quero resumir aqui? Para quem está em dieta, é melhor que priorize o treino de força, mas você pode usar atividades aeróbicas pensando na saúde do seu cliente, pensando no bem-estar e pensando nos nossos 3 aspectos principais. Eu sempre falo isso, quando eu prescrevo treinos pensando em objetivos, necessidades e preferências. Então eu considero muitas preferências do meu cliente na hora de prescrever o treino. Eu sei que eu preciso desafiar o músculo dele, mas para um cliente que não gosta de ficar pegando peso, fazer agachamento e tal, o que a gente pode fazer de diferente? De repente usar um implemento funcional que para ele acaba sendo algo mais lúdico, pode ser interessante. De repente usar menos carga e fazer mais repetições. Enfim, a gente como profissional é que vai encontrar a ferramenta adequada, sabendo que o objetivo é preciso desafiar o músculo do meu cliente. E vou considerar a preferência dele para adicionar ou não atividades aeróbicas. Sejam elas intensas, né, de alta intensidade, sejam elas moderadas, contínuas. Mais uma vez, isso para mim conta muito com a preferência e a disponibilidade do cliente. Né, disponibilidade de tempo. Uma atividade aeróbica contínua vai demandar bem mais tempo do que um treino intervalado. Óbvio que treino intervalado também pode ser longo, mas o grande benefício dele para a saúde geral, tirando a situação esportiva, né, pensando em saúde geral, é que você consegue benefícios similares com menor tempo. Isso talvez seja o grande ponto numa sociedade que reclama de falta de tempo, e é por isso que não faz exercício. Então olha quanta coisa aqui, né, é importante a gente lembrar. Ah, Rafa, mas porra, eu tenho um cliente lá que eu coloquei ela para treinar força, e ela não está perdendo peso. Provavelmente, o que está acontecendo com essa pessoa é que ela não está em déficit calórico. E esse, sem dúvida, é um grande lance, assim, é uma grande vírgula que eu gosto de falar para vocês. Durante muito tempo eu via nas redes sociais dizendo que o melhor exercício para emagrecer é o treino de força. E eu concordo, se o sujeito está em déficit energético. Porque se ele não está, ele vai ganhar peso. Então se o seu cliente não está em déficit energético e você só coloca ele para treinar força, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar massa magra. Então ele vai subir na balança e vai ter mais massa magra. Só que ele vai estar mais pesado. E para um cliente que queria emagrecer, olhar a balança mais pesada, será que isso é bom? Será que ele vai ficar feliz? Eu dou aula para muita mulher. A mulher quer ver o ponteiro da balança diminuir. Será que ela vai ficar feliz vendo o ponteiro aumentar? E muitas vezes pensa o seguinte, a quantidade de gordura é a mesma, só que agora aumentou a massa magra. Então aquela camisa dela está até mais apertada, porque para a mesma quantidade de gordura no braço agora tem mais músculo. Olha que louco. Ah, Rafa, mas porra, eu pesei essa pessoa numa balança de bioimpedância e o percentual de gordura deu menor. Claro que o percentual de gordura deu menor. Percentual é o seguinte, cara, se eu tenho um corpo de 100 quilos e desses 100 quilos 40% é gordura, eu tenho quantos quilos de gordura? 40 quilos. Agora vamos partir do seguinte princípio, cara, o meu cliente, ele tinha 100 quilos, 40% de gordura, só que eu ganhei massa magra com ele, 5 quilos, beleza? Ganhei 5 quilos só de massa magra, excelente. Agora ele tem 105 quilos e os mesmos 40 de gordura. A gordura continua a mesma, na quantidade absoluta. Só que a quantidade relativa agora diminuiu. Por quê? 40 quilos de gordura é menos do que 40% de 105. Dentro da educação física isso é muito louco, né? Mas vamos lá, vamos de novo. 100%, beleza? 100%, 40%. Se eu tenho 100 quilos,
40 quilos, 40%. Se eu tenho 105 quilos, 40%, menos de 40%. Eu não sei te dizer o certo, vai dar 38%, sei lá, 39%. Mas enfim, é menos. Então, eu já vi isso acontecer muito. Não, mas olha aqui, você está reclamando, mas o seu percentual de gordura diminuiu. A gente, como profissional, às vezes confunde isso também, né? Percentual de gordura diminuir não significa que essa pessoa está perdendo gordura. Nesse caso, por exemplo, significa que ela ganhou músculo, aumentou o peso dela total e por isso o percentual está menor. Não é isso que ela quer. Então não confunde isso. Beleza? Então, vamos lá, né? Pro outro lado, Rafa, mas porra, meu cliente está fazendo força e não está emagrecendo. O que será que eu estou fazendo de errado? Certamente, seu cliente não está em déficit energético. Certamente, ele não está em déficit energético. Porque se ele estivesse em déficit energético, ele estaria emagrecendo. Então, vamos lá. Ué, Rafa, eu estou fazendo força com o meu cliente, ele está ganhando peso, ele não está perdendo peso, e não tem nada a ver com o meu treino, tem a ver com o que ele está consumindo. Talvez. O que eu faço na prática para esse cliente? Né? A gente aqui está sempre acompanhando. Uma coisa importante com quem trabalha com emagrecimento é monitorar. É fundamental monitorar o que está acontecendo. Por quê? Cara, cada mudança que você faz no treino e na dieta pode gerar uma mudança no corpo do seu cliente. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então eu estou sempre monitorando meus alunos. Se eu comecei a prescrever um treino de força para um cliente, achei que era melhor a gente fazer força no sentido normal, né? Dentro dos objetivos, necessidades e preferências do cliente, isso fez sentido. O objetivo dele é emagrecer, mas ele não está emagrecendo. A primeira coisa que eu faço é, cara, primeiro conversar com o cliente, entender como é que está a dieta, se ele está seguindo, se ele não está, indicar para um nutri, enfim, fazer alguma coisa assim. Mas, beleza, fizemos tudo isso e o resultado continua sendo esse. O que eu faço? Adiciono uma atividade aeróbica. Muitas vezes, para fazer isso, eu preciso diminuir o treino de força, né? Porque com o personal a gente tem um tempo limitado. A não ser que eu peça para o cara fazer a parte. Pode ser também. Mas eu adiciono atividade aeróbica. Ué, Rafa, por quê? De maneira geral, um treino de força gasta entre 150 e 200 calorias. Assim, para um treino muito intenso e talvez um pouco mais longo, talvez você chegue a 300. Mas um treino aeróbico, meia hora de aeróbico, uma hora de aeróbico, você vai gastar de 400 a 800 calorias aí, dependendo da intensidade. Então, repara. Treino aeróbico realmente gasta mais calorias. Então, aquilo que eu falei no início, Rafa, mas você tinha falado que aeróbico não é bom, tal, não sei o quê. Não é que ele não é bom. Aeróbico gasta mais calorias, isso pode te ajudar a atingir o déficit energético, mas sozinho, se você não pensar no resto, ele tem um problema, que é, ele pode acabar reduzindo a taxa metabólica basal. Se você estiver em dieta e fizer só aeróbico, vai te dar resultado, mas não vai te dar tanto resultado quanto a força. Então, entende que são contextos distintos. Eu preciso que vocês percebam que, para um cliente que não está emagrecendo, adicionar aeróbico pensando em, cara, vou fazer ele chegar em déficit energético é bom. Só que o que você tem que tomar cuidado é que não é quanto mais melhor. Eu já vi, a gente tem estudos, por exemplo, que comparam o gasto energético de 300 calorias de uma atividade aeróbica. E aí, o que o pesquisador quis fazer? Cara, será que se eu dobrar a quantidade de calorias gastas, né, durante o exercício, eu vou dobrar o emagrecimento? Então ele botou um grupo controle, um grupo para gastar 300 calorias através de uma atividade aeróbica contínua e um grupo para gastar 600 calorias através de uma atividade aeróbica contínua. E olha que louco, o grupo de 300 e de 500 teve a mesma redução de peso, lembrando que eles não estavam em dieta. Então foi uma redução de peso normal, em torno de 3, 4 quilos, que é a média, inclusive é uma média alta, a média mesmo são 2 quilos para quem não está em dieta. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Cara, dificilmente vale a pena você adicionar tanto aeróbico a ponto de você gerar um déficit energético muito alto. Em torno de 300 a 500 calorias é mais do que o suficiente o déficit da dieta, o déficit do exercício. Então, não adianta só enfiar aeróbico para o teu cliente. Não, eu vou colocar uma quantidade de aeróbico, que ele tem um gasto energético, aumente o gasto energético dele, mas lembra que eu preciso desafiar o músculo dele para que todo esse processo que a gente explicou de manutenção da perda de peso, etc. e tal, aconteça. Então, é assim que eu penso nos meus programas de treinamento. Significa que é certo, que é errado, que... Não. Existem várias maneiras de você pensar, não tem nenhum problema. A minha ideia aqui é tentar apresentar para vocês um pouco daquilo que eu tenho feito nos últimos 15, 16, 17 anos, trabalhando muito com o público feminino, que normalmente busca emagrecimento. E um ponto importante é que a maior parte dos meus clientes não são obesos. Porque o trabalho com obeso, vale a pena lembrar, é diferente do trabalho de uma pessoa que tem peso normal. Então fica ligado nisso, porque o meu ponto principal de ação é com mulheres, muitas vezes já são lindas, Débora Seco, Flávia Alessandro, Juliana Paz, já são lindas, mas querem melhorar ainda mais. Tudo isso que a gente está falando aqui, vários desses estudos foram feitos com obesos, mas eles se aplicam muito bem a esse perfil e tudo isso que a gente está conversando aqui também.
Mas talvez como business você tenha que pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Só para mostrar para vocês como o meu viés ele está muito relacionado ao público que eu atendo. Então talvez você ouça um outro profissional e de repente atende mais obeso, ou que só está olhando o estudo, né, que isso é muito comum. Hoje em dia tem muita gente ensinando que não está na prática, está só na ciência, o que tudo bem, faz parte, a gente precisa aprender com eles também, mas aí o cara não tem essa pegada de entender o que está acontecendo ali com o nosso cliente na hora, em campo, né? Quais são as dificuldades que ele encontra. Tipo isso, treino de força é bom para quem quer emagrecer, se a pessoa estiver em dieta. Então, voltando para cá, né? No livro do Schumann, é um livro bem interessante sobre treinamento concorrente, ele mostra uma média do que acontece com a pessoa se ela fizer sem dieta, ou seja, cara, não existe nenhuma intervenção nutricional, vou colocar a pessoa para fazer só aeróbico, vou colocar a pessoa para fazer só força, ou vou colocar a pessoa para fazer só combinado. Quando você faz isso, na maior parte das vezes o que você vai ter vai ser uma perda de gordura no treino aeróbico de em torno de 2 kg, só que você também vai ter uma perda de massa magra. Se você treina força, você vai ter uma perda, talvez pouca, né, pequena, de massa gorda, de gordura, e vai ter um ganho de massa magra que pode até aumentar o seu peso. E se você faz atividade combinada, você tem as duas coisas acontecendo, um pouquinho de perda de gordura e um pouquinho de ganho de massa magra, o que pode manter até o teu peso mais estável. Então essa é a média do que a gente vê na maior parte dos estudos. E por que eu gosto de falar isso, né? Porque a gente às vezes fica preso a alguns paradigmas, assim, ah não, tem que ser assim, porque é aeróbico é que gasta caloria e gastar caloria que é bom para emagrecer. É e não é. Você precisa estar em déficit energético, mas você não precisa necessariamente gastar caloria, lembra? Se o seu aluno estiver em déficit energético através da dieta, você não precisa gerar esse estresse a mais para ele se você não quiser, especialmente se ele não gostar. Então, para um sujeito que não está em déficit energético, certamente adicionar aeróbico é bom, ele só não precisa ser em excesso. E aí, mais uma vez, né, o que eu sempre brinco é, cara, quanto tempo será que um profissional de educação física passa com o cliente? Quanto tempo um nutricionista, um médico passa com o cliente? Muitas vezes eu, como personal, fico com o cliente 3 vezes por semana durante 1 hora. 3 horas por semana. Isso é mais do que às vezes ele fica com a família, né? Com um primo, por exemplo. Não com quem mora na casa dele, mas com um primo, com alguém que ele vê esporadicamente, um final de semana a cada 15 dias. Olha que coisa louca. O profissional de educação física tem a oportunidade de estar quase que diariamente com o seu aluno. E isso nos dá, né, um papel completamente diferente dentro do contexto. Eu costumo dizer que o papel do profissional de educação física no contexto de emagrecimento, não que ele seja mais importante do que os outros, mas, cara, percebe, a gente tem uma janela de oportunidade de conversar com o nosso cliente, de explicar para ele, de motivar ele a seguir dieta, a estar engajado no plano como um todo, muito maior, porque a gente está com esse cara muito mais vezes, muito mais tempo. Um médico vai ver o seu paciente, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, um Nutri é a mesma coisa. A gente está com o cara às vezes 3 vezes por semana. Então olha como é que a gente é quase que um maestro de tudo isso. Então eu digo que quando eu prescrevo exercícios para emagrecimento, não é que eu prescrevo exercício, eu não prescrevo exercícios aleatórios, eu treino pessoas. E aí o que a gente faz? A gente coloca a pessoa no centro da prescrição. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? Qual é o objetivo real dela? Ela tem alguma necessidade? Uma dor no joelho? Imagina, uma pessoa com dor no joelho. A maior parte das pessoas que eu atendo, que entra ali pela porta, cara, ela chega querendo algum objetivo estético, muitas vezes reduzir gordura, melhorar massa magra e tal, mas ela sempre chega com alguma dor, alguma disfunção, algum problema que eu preciso trabalhar também. E nem sempre é tão simples fazer aquilo, por exemplo, que é feito num estudo. Eu brinco, né? Num estudo você tem lá os critérios de inclusão e exclusão. Aí dentro desses critérios você coloca, cara, se, né, o paciente tiver algum problema ortopédico que impeça ele de realizar o programa de treinamento, ele vai ser excluído. Ah, se o paciente não conseguiu cumprir 80% do programa de treinamento, ele vai ser excluído da análise. A gente tem isso? Na vida real? Não. Na vida real, o cliente chega lá querendo emagrecer, mas ele tem uma dor no joelho. Ele não pode sair agachando de uma vez, ele não pode sair entrando numa cadeira extensora porque ele sente dor. Um lag. E é isso que é o que eu mais faço. É colocar o meu cliente no centro da prescrição, entender quem é ele e prescrever ele de uma maneira completamente diferente. Colocando ele no centro, mais uma vez, olhando para ele e entendendo que o meu papel já não é mais de simplesmente prescrever exercícios aleatórios, é de treinar essa pessoa, considerando ela individualmente. Num estudo, você vai ter uma situação com 20 sujeitos. Se 10 emagrecerem e 10 não emagrecerem, né, na verdade vamos usar diferente, se 15 emagrecerem e 5 não emagrecerem, a média do estudo é esse programa de treinamento ele vai gerar resultado. Mas, cara, e aqueles 5 que não emagreceram? O que a gente faz com eles? Por isso que eu brinco que, diferente de uma pesquisa, que obviamente a pesquisa é fundamental, ela é que nos vai... tudo que a gente falou aqui está envolvido no estudo, ele vai dar a linha, a direção, né? Porra, vamos naquele sentido e vamos fazer pequenos ajustes individuais. Mas a gente tem que considerar cada um dos nossos alunos como N1. No estudo a gente tem lá um N20, N10,
né? N é a quantidade de sujeitos do estudo. Como cliente nosso, a gente tem que considerar N1. Cada um dos nossos clientes precisa ter resultado. Eu não posso pegar uma média de todos os meus clientes e falar, pô, isso funciona. Não, cada um dos nossos clientes tem que ter resultado. Por isso que eu gosto de usar o termo abordagem centrada no aluno, abordagem centrada no cliente. Isso sim faz com que a gente olhe para ele de forma completamente diferente e tente entender o que ele já fez, que deu certo, que não deu, como a gente pode ajudar, que tipo de modalidade a gente vai escolher. Então, nessa hora, você para de discutir se força é melhor do que aeróbico, do que contínuo, do que HIIT, do que crossfit, do que luta, do que XYZ. Você começa a pensar em, cara, eu sei que eu preciso gerar um desafio muscular para o meu cliente e sei que ele precisa estar em déficit energético. O que eu posso fazer para ajudar ele nisso? Essa é a forma de pensar de um profissional que está além disso aqui. É olhar para o cliente, centro da prescrição, colocando ele, olhando para ele e entendendo quais são as necessidades dele. Então, é isso daqui que eu quero abordar com vocês no nosso próximo episódio. Abordagem centrada no cliente, uma visão completamente diferente de prescrição, né? A gente não prescreve exercícios, a gente treina pessoas. Galera, espero que vocês tenham curtido, né? Hoje foi para dar essa abordagem um pouquinho mais geral, aos pouquinhos a gente pode se aprofundar em cada um desses temas. Lembrando, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Lund, minhas redes sociais são Rafa Lund, tudo é Rafa Lund, Facebook, Instagram, tudo que vocês tiverem me encontrar vai ser Rafa Lund, YouTube. Para você que está aqui me ouvindo no Spotify, a gente também tem, né, o vídeo gravado no YouTube, tá lá, entra na plataforma. Se você está no YouTube também, saiba que você pode ficar me ouvindo enquanto você treina lá no Spotify e todas as plataformas de áudio. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.